que dicas a senhora dá para os pais que agora, diante de tudo que nós estamos falando aqui, decidem mudar? Né? Falam, não, Uhum. eu acredito no que a doutora está dizendo, eu entendo que é importante mudar, estou vendo meu filho barrigudinho e eu quero mudar. Uhum. Mas a gente sabe que não vai ser fácil, Sim. porque a criança está acostumada com o celular ali na tela na mesa na hora da refeição, a Uhum. criança está acostumada com a batata frita, está acostumada com o miojo, com o lanche, está acostumada com tudo aquilo que está errado. Uhum. De que maneira a senhora sugere que os pais, as pessoas que nos Posso acompanham mudar. em casa, possam iniciar essa mudança? Uhum. Eu acho que o fundamental é o ambiente em que essas refeições acontecem. Então, como a gente já falou da tela, determinar o local que vai ser essa alimentação, preferencialmente à mesa, né? Então, a primeira coisa que eu acabo perguntando quando eu estou fazendo uma avaliação de uma criança é como que é o ambiente que ela come. Então, se come no sofá, se come na TV, se come com os adultos juntos, porque mais do que orientarmos, nós somos exemplo, né? Então, não adianta você falar assim para sua filha, não vai comer na tela. E aí, enquanto está comendo, a gente fica mexendo no celular, É, que é claro, comum também, né? Ah, não, verdade. mas eu estou resolvendo uma questão aqui do trabalho. A criança Ela não vai conseguir entender não, isso, né? ela vai querer também ficar na tela, né? É. Então, esse ambiente é importante. Então, de preferência, todos comerem no mesmo horário juntos, né? Dentro do possível, né? Da possibilidade de horários, enfim. A outra questão é começar a mudar pequenos hábitos, né? Então, por exemplo, bebida no horário da refeição. Tem problema tomar água enquanto come? Não tem problema tomar água. O problema é a caloria do suco e principalmente do refrigerante. Então, precisa ter restrição, né? A gente escuta muito assim: ah, não dá para eu mudar a alimentação, não vou fazer dieta porque é muito caro. Eu começo tirando o que gasta mais. Então, o refrigerante. Eu fiz uma conta esses dias numa família. Tinha um gasto de mais ou menos em torno de R$ 400 de refrigerante. Eita. Então, eu concordo que, assim, verdura, legumes, tá muito caro, né? Mas a hora que a gente faz essa conta, a gente vai substituir. Em vez de comprar Coca-Cola, eu vou comprar verdura, eu vou comprar uma fruta, né? Então, tentar deixar, tirar o líquido, né? O líquido calórico, né? Mas tirar só do momento da refeição ou tirar de verdade mesmo? Tipo assim, é não ingerir o suco, por exemplo. Porque o refrigerante a gente até sabe que o ideal é cortar mesmo da Uhum, dieta, né? uhum. Mas o suco, por exemplo, é simplesmente não ingerir o suco durante a refeição ou Ou não ingerir não mesmo o ingerir suco? nada. O ideal é não consumir a fruta e não o E suco. não o suco. Por exemplo, em termos de caloria, o que vai gerar aumento de peso, o suco de laranja é exatamente igual a um copo de refrigerante. Parece absurdo, né? É Não, mesmo. mas é mais saudável, claro, né? A gente antigamente usava Coca-Cola para desentupir pia, né? Então, muito bom não é. Mas em termos de caloria, então, eu quero perder peso. Eu tirei o refrigerante, só tomo suco e não consigo perder peso. Porque o suco é Ele exatamente a mesma pode ser tão caloria. calórico quanto o refrigerante. Exatamente. Os meus meninos em casa, às vezes, falam assim: mamãe, não tem algo assim com sabor para comer durante a refeição? Né? Para Para tomar? tomar, né? Não, então é mudar esses hábitos. Só que a gente precisa mudar, né? Antes. Então, ser o exemplo para ser seguido, né? E aí algumas trocas, por exemplo, o macarrão, né? Trocar o miojo pelo macarrão, que a gente compra do pacote mesmo, não precisa ser fresco, né? Uma outra dica importante é escolher os alimentos no prato. Então, por exemplo, o carboidrato é um alimento que é mais calórico, né? Então, o arroz, macarrão, batata, mandioca, o pão, o ideal é em cada refeição escolher um deles. Então, se eu tô comendo macarrão, eu não devo comer a batata, eu não devo comer o arroz, né? Escolher um deles por refeição, né? E eu costumo dizer que, assim, tirando o excesso, começando pelo excesso, então eu diria que preservar o ambiente que tá ocorrendo a alimentação,
e tirar os excessos no momento da alimentação. Então, tirar o refrigerante, tirar o suco, escolher melhor os alimentos, testar. Então, eu não gosto de comer beterraba. Isso paladar. Então, a gente tem que ter pode ser até através de acordos, barganhas, enfim. Daí a gente conversa com o psicólogo depois para ver se tá certo ou não. Mas de fazer com que a criança experimente novamente, né? Então, eu ofereci uma vez, não gostou. Então tá bom, não ofereço mais, ele não gosta e pronto, tá acabou, tudo bem. né? Vida que segue, né? E a questão do prato mais colorido, né? De São oferecer. dicas aparentemente tão simples, né, doutora? Assim, Parece que é o senso comum, óbvio, né? quase senso comum. Mas Mas as crianças têm pelo menos na maioria das vezes, a gente vê que há exceções, mas na maioria das vezes, elas têm uma resistência danada a legumes, verduras, por exemplo, né? tem um pouco a ver com textura, né? Então, salada, né? Folha é um pouco mais difícil, né? E tem a ver com o sabor também, né? Que é aquela questão que a gente falou da palatabilidade. Mas Então, pode temperar, normalmente. pode Pode temperar. colocar lá o azeite, o limãozinho, o vinagre, normal. Quantidade de sal moderada, né? Mas Moderada, né? não tem problema. A gente procura evitar o sal mais nos bebês, né? Na introdução alimentar, para ele crescer com o paladar mais próximo de natural, menor assim. consumo de sal. Aliás, uma coisa importante até para a gente comentar dessa questão do sal é porque tem alguns mitos, né, da questão, sal rosa do Himalaia, né, o Verdade. sal O cara vai lá, orgânico, compra aquele sal rosa do Himalaia, paga uma carérrimo. fortuna daquele treco lá. Exatamente. Não tem nenhuma comprovação científica que algum sal específico, aliás, não tem nenhum alimento que sozinho faça milagres e resolva algum problema de saúde, e nenhum que também é o pior dos mundos. Então, a criança pode tomar o refrigerante? Não é o ideal, mas ele vai consumir, né? Então, tentar restringir aos finais de semana, né? Quando tem um aniversário para ir, né? É a mesma coisa com os doces. O que não dá é em toda refeição vai lá e consome o doce, né? Terem esse hábito, né? Mas Até porque não senão tem. a vida fica muito chata também, né, doutora? Você Vamos falou, combinar. Então tem que ter esse cuidado também, você né? começou falando que gosta de comer. Eu adoro comer também, né? Então Pois precisa ter você vê. é o que todo mundo fala, do equilíbrio, né? Todo mundo acha que eu não como, né? A senhora é magrinha, né? Agora eu dá pra ver claramente que tomo muito. Não é difícil perceber, né?